Este computador. Bom, na semana passada, né, foi um pouco corrido, né, por causa do horário, umas dificuldades aí com a internet, mas a gente chegou, né, até a terceira ordem dos espíritos imperfeitos, né? Página que é? Ó, aqui nesse livro é página 61, mas você vai achar lá na pergunta 101. Se você for indo pelas perguntas, né, ele vai estar no livro 2, capítulo 1º, item, né, ou pergunta 101. É a terceira ordem, espíritos imperfeitos. Isso. A gente começou, né, a falar sobre a escala espírita, né, que ela traz a classificação dos espíritos, né, sobre o grau de seu adiantamento. E isso Kardec trouxe para a gente, para que nós pudéssemos, nas reuniões, né, quando recebêssemos ali as comunicações dos espíritos desencarnados, pudéssemos reconhecer que tipo de comunicação, né, ou melhor, a que tipo de espírito vinha a determinada comunicação, se espíritos de terceira, de segunda ou de primeira ordem, que a gente soubesse reconhecer, né, cada uma das comunicações, e também para que nós pudéssemos ter uma base, né, sobre o nosso ponto de evolução, né? Lembrando que nós, encarnados, a gente tem uma limitação com relação ao véu do esquecimento, tem muito conhecimento, muitas coisas, muitas vivências que a gente não lembra, e por isso que às vezes a gente demonstra um comportamento mais aparente, vamos dizer assim, né? Porque são coisas que nós devemos trabalhar a nossa personalidade. Então, não necessariamente o que nós apresentamos aqui nessa encarnação seja totalmente a nossa essência, né? Então, é para a gente ter um cuidado quanto a isso, porque quando a gente desencarna, né, a gente se lembra sempre, né, que o nosso orgulho, né, diminui e a nossa consciência se expande, né? Então, a gente tem um pensamento diferente quanto espíritos libertos da matéria, tá? A gente pensa e sente muito mais, tá? A matéria, essa matéria grosseira nos impede muito de expressar a verdadeira essência do que nós somos, tá? Mas é para a gente ter uma base como os espíritos, como podemos classificar os espíritos. Bom, terceira ordem, então, espíritos imperfeitos. A gente chegou a ler, acho que o início dele, não começamos? Eu lembro dessa. Bom, eu acabei não gravando. Bom, então dessa forma vamos iniciar mesmo pelo 101, com mais calma também, não tem problema, agora que a gente está gravando também. Bom, quem gostaria de iniciar então a leitura do item 101? Caracteres gerais é a predominância da matéria, né? Então, ele vai trazer aqui para a gente, né, os caracteres gerais dessa terceira ordem, né, dos espíritos imperfeitos, tá? Vamos lá. Conceição, então? Você vai ler? Aí a gente reveza. Isso, tá bom. Caracteres gerais de dominância da matéria. Sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo de todas as más paixões, que eles são consequências. Tem a intuição de Deus, mas não o compreende. Não são todos essencialmente maus. Em alguns, há mais de irreflexão, de inconsequência e de malícia, do que da verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, porém, só pelo fato de não fazer o bem, detonam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram a oportunidade de fazê-lo. Eles podem altar a maldade e a malícia à inteligência, mas qualquer que seja seu desenvolvimento intelectual, as suas ideias são pouco elevadas e seus sentimentos
mais ou menos inferiores. Os seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados e o pouco que sabe se confunde com as ideias e os preconceitos da vida corpórea. Não podemos nos dar senão a noções falsas e incompletas, porém, o observador atento encontra, frequentemente, as suas comunicações, mesmo imperfeitas, a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. O seu caráter se revela pela sua linguagem. Todo espírito que, em suas comunicações, revela um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Por conseguinte, todo mau pensamento que nos é sugerido provém de um espírito desta ordem. Veem a felicidade dos bons, e isso, para eles, é um tormento incessante, porque experimenta todas as angústias que a inveja e o ciúme pode produzir. Conservam a lembrança e a percepção do sofrimento da vida corporal, e essa impressão, frequentemente, é a mais penosa que a realidade. Sofre, pois, verdadeiramente, pelos males que suportaram e pelos que fizeram aos outros suportarem. E, como sofrem por longo tempo, creem sofrer sempre. Deus, para os punir, quer que eles creiam assim. Pode-se dividir em 5 classes principais. Então vamos lá. Antes da gente ir para essas classes principais, né, dos espíritos da terceira ordem, uma coisa muito importante aqui, né? A terceira ordem dos espíritos imperfeitos, né? Então é bom para a gente ter esse entendimento, né? Então vamos lá. Primeira coisa, predominância da matéria, né? Predominância da matéria sobre o espírito. Eles têm uma propensão ao mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que eles são consequências, né? São consequências da ignorância e do orgulho. O que é esse barulhinho? Acho que é mensagem lá no grupo. Então, tem a intuição de Deus, mas não compreendem, né? Então, é o que a gente fala, por exemplo, dos povos primitivos, né? Que eles sempre demonstraram, de alguma forma, ter a intuição de que existia Deus, de que existia um ser supremo, maior do que eles, que fosse capaz de fazer todas aquelas maravilhas, né? Todos aqueles fenômenos, né? A gente vê nas tribos antigas, né, que eles tinham o deus trovão, o deus do sol, o deus da chuva, né, tinha um deus para cada coisa, mas isso porque na sua intuição eles acreditavam que tinha que ter um ser superior, supremo, maior que eles ali, responsável por fazer todos aqueles fenômenos, né? Então, já nessa classe, nesse início da terceira classe, né, que aí se englobam todos, né, inclusive os espíritos primitivos, né, recém-saídos da primitividade, são os da terceira ordem, tá? São os da última ordem. Então, eles têm a intuição de Deus, mas não compreendem, né? Tem a intuição de Deus, por exemplo, acham que Deus se divide, ou, enfim, essa compreensão errônea que a gente já estudou aí antes. Não são todos essencialmente maus. Isso é muito importante, né? Porque Deus criou os espíritos simples e ignorantes, não espíritos simples e maus, né? Como se tivesse criado um espírito mau e aí com o tempo ele vai ficando bom. Não é isso. Então, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Então, esses espíritos não são todos maus. Em alguns, há mais de reflexão, né, de inconsequência, de malícia e de malícia do que de verdadeira maldade, ou seja, isso provém da ignorância.
Então, não necessariamente eles são maus. Por ignorarem o bem, ignorarem a forma certa de agir, né, de viver e tudo mais, eles acabam ali se desvirtuando por esse outro lado do caminho. Claro que conforme eles vão ali vivendo e vão se aprofundando nesse caminho, eles vão se tornando assim mais espíritos maus, né? Mas não são criados maus, eles são criados ignorantes. Então, por isso que ele fala que não são todos na sua essência, né, maus. Em alguns há mais de irreflexão, de inconsequência e de malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, porém, só pelo fato de não fazerem o bem, denotam a sua inferioridade, né? Olha aí que interessante, né? Para nós espíritas aí entendermos, né, sobre a nossa conduta. Lembra, a gente não faz o mal, né? Mas também deixa de aproveitar as oportunidades de fazer o bem. É igualmente errado, né? Isso denota, então, a inferioridade do espírito, daquele que fala, não, eu vivo minha vida do meu jeito, não faço mal para ninguém, né? Não faço bem, mas também não faço mal para ninguém. Isso também denota a inferioridade de um espírito, né? Porque se nós temos grande capacidade e não a utilizamos para o bem, ainda então estamos numa escala, assim, na escala estamos ainda na inferioridade ainda do entendimento, tá? Outros, né, outros espíritos, ao contrário, se comprazem no mal, olha aí, e ficam satisfeitos quando encontram oportunidades de fazê-lo. Então, nós estamos vendo a terceira ordem. A gente tem espíritos ignorantes, tem espíritos que, por ignorância, se aprofundaram no mal, e eles acabam se comprazendo na maldade, em ver a infelicidade do outro, né? Mas qualquer que seja, e eles podem aliar a maldade e a malícia à inteligência. Lembra que a gente falou que a evolução intelectual nem sempre ela acontece junto com a evolução moral. Então, às vezes, a gente pode evoluir mais rapidamente intelectualmente e mais vagarosamente na questão moral. Então, por isso que há, sim, espíritos que são maus com grande conhecimento sobre espiritualidade, sobre espiritismo, sobre outras formas e coisas ocultas aqui para nós nessa existência, né? O que eu estou falando? Por exemplo, formas de se cometer a maldade no plano espiritual. Mas espíritos que são inteligentes, que têm grande conhecimento, não sabem fazer tal coisa ou não se utilizam desse conhecimento para fazer a maldade. Não exatamente. A gente vê que muitas pessoas às vezes leem, estudam, leem todos os tipos de livro, né, se instruem de todas as formas, mas não evoluem, não buscam a evolução moral. Então eles acabam sim utilizando esse conhecimento para o mal, tá? Então, é isso que ele fala aqui, ó. Eles podem aliar a maldade e a malícia à inteligência. Mas, qualquer que seja o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e seus sentimentos mais ou menos inferiores. Ou seja, por mais que um espírito venha numa comunicação demonstrando um grande cabedal, um grande conhecimento intelectual, nós ainda vamos perceber se ele é inferior ou não pelos tipos de pensamento e sentimento que eles colocam nas suas comunicações, né? Então, por mais que o espírito venha aqui falando sobre coisas de Jesus, né, sobre coisas que leu na Bíblia, ou mesmo falando de André Luiz, né, de todas as complexidades que André Luiz trouxe, mas isso demonstra a sua inteligência, mas se na sua comunicação ele não estiver pautada na bondade, na caridade, na transformação, reforma íntima, né, isso vai demonstrar ali a inferioridade moral, embora apareça a grandeza ali intelectual daquele espírito. Os seus conhecimentos, né, sobre as coisas do mundo espírita são limitados e o pouco que sabem se confundem com as ideias e os preconceitos da vida corpórea, típico de um espírito inferior, que não tem conhecimento e mistura uma realidade com a outra, tá? Um observador atento encontra frequentemente em suas comunicações, mesmo imperfeitas, a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores, tá? Por isso que Kardec sempre falava dessa questão de nós observarmos atentamente as comunicações de todos os tipos. Mesmo quando nós ouvimos palestrantes, né, agora no YouTube, na internet, devemos estar atentos. Não é um palestrante espírita, às vezes até um palestrante conhecido,
devemos estar atentos, porque todos podemos estar sujeitos a essas induções, vamos colocar assim, né? De entendimentos errados e tudo mais. Então, nós devemos sempre prestar atenção em todos os tipos de comunicação, seja numa palestra espírita, numa psicografia, num livro, né? Que foi dito ali, psicografado por um espírito X, um espírito tal, e nós não conhecemos, precisamos ali ler, né? Nas entrelinhas mesmo para ter essa certeza. O seu caráter se revela pela sua linguagem. Todo espírito que, em suas comunicações, revela um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Olha aí que interessante, né? Revelou um pensamento mau. O que é um pensamento mau que ele fala aqui, né? Um pensamento que tenha ignorância, orgulho, egoísmo, né? E todas essas más paixões que lhes são consequências são maus pensamentos, tá? Então, se a pessoa vem com algum tipo de sentimento, né, um pensamento desse tipo, dá para a gente já colocá-lo na terceira ordem. Esses espíritos, eles veem a felicidade dos bons, né? E isso, para esses espíritos, é um tormento incessante. Por que que tem obsessão? Ah, mas por que que tem tanto espírito obsessor? Às vezes o obsessor nem me conhece, nem a gente ainda nem teve uma existência junto. Por que que ele me persegue? Porque o espírito obsessor, somente esse que está lá na terceira ordem, né? Eles não querem ver a felicidade do outro. Para eles, ver alguém numa situação melhor que a deles, né? É horrível. Então, ele quer ali acabar com aquela felicidade, acabar com aquilo. Se ele é um espírito, por exemplo, que teve um problema conjugal, né? Ele teve ali problemas de relacionamento, ele não vai ficar feliz em ver um casal junto feliz. Vai ter aquela questão da inveja, né? Vai ter aquela questão ali dele ficar, esse daí eu conheço, fui fazendo de bom moço, mas já foi assim, já foi assado, tá querendo enganar mais essa moça, né? E esquece que, na verdade, aquele espírito pode estar tentando, numa nova existência, corrigir os seus erros e as suas falhas, né, presentes em outras existências, né? Então, um espírito mau, ele vai sempre querer a infelicidade do outro, não vai querer ver o espírito feliz. Ver o espírito feliz é um tormento para ele, porque experimentam todas as angústias que a inveja, né, e o ciúme podem produzir. Veja, então, a inveja, como às vezes colocam inveja branca, inveja negra, ou inveja de todo tipo, não existe inveja boa, inveja má. Inveja é inveja. Tá? Se você olha uma coisa e você fica com aquela sensação de que você também queria ter aquilo, você fica triste porque você não tem aquilo, pior, você deseja que aquela pessoa não tenha aquilo para que você possa ter, né, que já é um caso mais grave da inveja, e isso denota, sim, um atraso, né, uma falta de evolução moral, tá? Então, inveja é inveja. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corporal, e essa impressão, frequentemente, é mais penosa que a realidade. Igual quando a gente recebe, por exemplo, comunicações no pronto-socorro espiritual, onde as pessoas se queixam e maldizem tanto a vida pelo sofrimento que tiveram, como se eles ainda estivessem sofrendo daquilo. Ah, é porque na minha vida eu fui pobre, passei a minha vida inteira sem ter um bom salário, sempre na penúria, sempre passando por grandes dificuldades, passei fome, passei frio, e ficam naquela vivência, daqueles sentimentos, né? Como se eles ainda fossem, né, infelizes, como se eles ainda estivessem naquela situação. Então, eles conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corporal. Isso de todos os sentidos, né? Eles ficam ali rememorando aqueles pensamentos, aquelas dificuldades, aqueles sofrimentos que eles tiveram na sua vida anterior e acham que são, assim, dignos de pena, de piedade, né? Ficam ali nesse sentimento. Isso denota, então, a sua escala evolutiva ali como sendo da terceira classe. Pelos males que suportaram e pelos males que fizeram os outros suportarem. E como sofrem por longo tempo, creem sofrer sempre. Deus, para os punir, quer que eles creiam assim, né? Porque a única forma da pessoa, né, do espírito querer mudar é quando ele para, né, quando ele pensa, ele sente vontade de parar de se sentir daquele jeito. Então é a única forma. Então é uma punição para ele próprio.
Se ele acha que ele que ele passou por grande dificuldade, por grandes provas, né? Foi um mártir do mundo, né? Como às vezes as pessoas acham, né? Nossa, eu fui enganado pela minha família, eu fui usado pela minha esposa, pelos meus filhos, eu fui, sabe? A pessoa se coloca sempre naquela condição de vítima. Esse vitimismo dele gera esse sofrimento para ele e é uma punição por ele agir assim. E é também uma forma que Deus coloca para que ele possa mudar, porque aí a pessoa não quer mais ficar sofrendo. E o único jeito de deixar de sofrer é parar de pensar dessa forma. Tá bom? Bom, aí ele fala assim que a gente pode dividir, né, essa terceira classe em 5 classes principais, tá? Então, quando a gente imagina a terceira classe, que são a dos espíritos imperfeitos, dentro dessa classe a gente pode imaginar, então, 5 subclasses, vamos colocar assim, né? Então, ele vai começar ali na 10ª classe, né? E aí ele vai subindo, tá? Até chegar na 6ª classe, onde termina essa subclassificação e ele vai para a segunda ordem com outras subclassificações, tá? Então, se a gente esquecer a terceira, segunda e primeira ordem e pensar só nas subclassificações, a gente vai ver aqui, começa na 11ª e vai subindo, né, até chegar lá na primeira classe, que é a dos espíritos puros, tá? Mas só para a gente ter um entendimento aí, e é legal, porque a gente começa a ter uma forma de dimensionar a nossa subida evolutiva, né? A nossa escalada evolutiva, né? A gente começa todos ali como terceira ordem, com todos aqueles sentimentos, mesmo como ele colocou, e aí a gente vai evoluindo. E dá para a gente ter uma noção de em que subescala a gente está, né? Que degrauzinho a gente está. Que às vezes a gente está com um pé no outro degrau e um pé no outro, né? Acontece isso também. A gente ainda não foi para o próximo, mas a gente ainda está nos dois. A gente sente um pouquinho do degrau anterior, mas já sente que ou se você anseia por aquele degrau, ou que você já está pisando, já está com um pezinho ali, mas que ainda não conseguiu tirar o pé do degrau anterior. E isso é Ou muito às vezes se acha, né? Fica se achando. Nossa, que se acha que está com os dois pés no degrau, né, de cima. É, Aí Faz até que a vida faz uma coisinha assim do tamanho de um grão de areia, acha. e aí quando você vê mesmo a vida pega e te mostra onde que você está mesmo, aí você fala, gente, que vergonha, né? É Quero por nem isso, ver aqui, quero por nem ver isso, onde eu estou aqui. por isso que a gente tem que ter sempre humildade e indulgência para conosco também, né? Saber que nós estamos numa escala evolutiva e que temos ainda muitas encarnações para viver e muitas oportunidades, né, de crescer. Não precisamos ter pressa, né? Pelas reações que eu tenho, eu acho que tem muito. Mas aí a gente tem que imaginar também, vamos dizer assim, não a potência, né, mas o grau, vamos dizer, porque a gente fala assim, eu tô na 10ª escala, né, na 10ª classe. Mas se você for pensar, você está enterrada na 10ª classe ou você já está assim com os pés quase fora, já quase saindo, né? É, Entende? Porque mas, pelo menos isso, a gente percebe que fez uma falha, né? mas se isso Quando a você gente. não percebe, eu acho que aí vem o orgulho. Não, estou certo. Quando a gente pensa, é nossa, olha o que eu fiz, pelo amor de Isso Deus. mesmo. Mas se a gente está aqui estudando, querendo saber, entender, porque a gente Então, já dá um já pezinho. está um pezinho para cima, sim, com Ah, certeza. a uninha do Dominguinha está entrando. Isso, bem por verdade, aí. Se a gente verdade. reconhece, né, essas nossas dificuldades, a nossa imperfeição também já denotam uma evolução moral, né? Porque as pessoas que têm uma inferioridade moral, elas sempre se colocam acima de todos e acima de qualquer situação, como sendo uma pessoa assim inatingível, né? Uma pessoa então É, a gente vê sempre isso, né? Você não acha que eu estou certa? Aí eu fico olhando para a pessoa assim, eu nem acho que eu estou não. certa que eu estou E, aqui, ué. e Como é que fala eu para a acho? pessoa que não, eu não acho que está. Uma pessoa te esgana, né? Nossa Eu fico rindo, né? Aí eu falei, mas você fica rindo. Eu falei assim, mas o que você quer que eu fale? Eu tenho que ouvir os dois lados. Eu sempre falo isso. Eu não posso achar que você está certa se eu ouvir o outro lado também. Né? Fica uma coisa estranha, né? Eu defender uma coisa que eu não sei o que está acontecendo do outro lado. De Aí que repente, está, tá vendo? né? Essa é uma outra questão também,
da evolução moral, né? A gente sempre tem que ouvir os dois lados, às vezes os três, os quatro, todos os lados, né? Nunca tomar uma posição, né? Ou mesmo mesmo com questão ao estudo, né? Ah, porque tal livro falou tal coisa, aí então é isso e pronto. Não, você tem que ler aquele livro, ler um outro, ver o que o palestrante falou, ver o que o orador disse, E né? a Vai. Margarida? A Margarida está quietinha. Ah, ó, deixa eu abrir o som aqui. Pode falar, tá, Margarida? Ah, Eu estou pensando aqui, né, que a gente trabalha, a gente vive, né, em função de melhorar a nossa espiritualidade, de avançar espiritualmente e de ser pessoas do bem. E uhum. aí tem aquela parte do Evangelho que fala que o homem do bem é aquele que se esforça para ser um pouco melhor a cada dia. Então, o esforço da gente em passar para o outro lado, esticar um pouquinho a perna para chegar do outro lado, isso aí já nos dá uma condição de ser um pouquinho melhor. Né? Isso, Sim. é verdade. Esse nosso esforço em nos tornarmos pessoas de bem realmente já demonstra assim, uma qualidade, né, da nossa evolução moral, vamos dizer assim, né? A gente já pensa em querer ser bom, a gente não quer mais ser melhor que ninguém, ter mais do que o outro. A gente quer sair dessa vida melhor do que quando a gente entrou, né? Aí que tá, verdade, bem lembrada essa passagem mesmo. E esse conhecimento que a gente adquire com a doutrina espírita, ele já nos dá essa responsabilidade de nos fazer pessoas de bem. Né? Isso. É. E é uma grande responsabilidade mesmo, como Jesus falou, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado, porque eu sempre falo aqui, né? Está escrito no Evangelho mesmo, no Livro dos Espíritos, né? Que a gente não vai poder alegar ignorância, né? Se antes a gente alegava que não sabia, que não tinha conhecimento, que a gente não se envolveu numa religião que explicasse, agora com o Espiritismo a gente já não pode mais alegar ignorância. Fala, não, mas você não sabia que a vida continuava? Você não sabia que era uma passagem? Você não sabia que você estava lá para evoluir e para vencer as suas más tendências? Você estudou tudo isso? Então, é uma responsabilidade muito grande mesmo quando a gente começa a estudar e aprofundar na doutrina espírita, é verdade. É. Isso aí. Você conhece, né? Você é conhecedor disso tudo e não pratica. Como é que vai ser Você, lá depois, quando você chegar? Você vai falar, ah, não sabia? Consciência vai doer tanto. Vai doer muito mais, né? é, temos que nos esforçar mesmo. Então vamos lá, gente. Vamos para então a pergunta, né? No caso aí, o 102, e vamos ver a 10ª classe, né? Dos espíritos impuros. 10ª classe, espíritos impuros são Isso. inclinados ao mal e faz dele objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos desleais, fomenta a discórdia, a desconfiança e se mascaram de todas as formas para melhor enganar. Liga-se aos homens de caráter bastante fraco para ceder às suas sugestões, a fim de prejudicá-los, satisfeitos e poderem retardar o seu progresso e fazê-lo sucumbir nas provas para que façam. Desculpa. Pode ser reconhecido em suas manifestações de sua linguagem, a trivialidade e a grosseria das expressões. Nos espíritos, como nos homens, é sempre um indício de inferioridade moral, se não intelectual. Suas comunicações revelam a baixeza de suas inclinações e se tentam enganar, falando de maneira sensata, não pode sustentar por muito tempo o seu papel e acabam sempre por revelar a sua origem. Certos povos fizeram deles divinidades malfazejas, outros os designaram sob o nome de demônios, gênios do mal
e espírito do mal. Quando estão encarnados, os seres que eles animam são inclinados a todos os vícios que engendram as paixões vis e desgrandantes a sensualidade, a crueldade e embuste, a hipocrisia, a cuspidez e a alvareza sórdida. Fazem o mal pelo prazer de fazê-lo, e mesmo frequentemente sem motivo, escolhendo suas vítimas por ódio que têm ao bem, quase sempre entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, qualquer que seja a categoria social a que pertencem. E o verniz da civilização não os livra do opróbrio e da ignomínia. Nem sei o que é isso, depois você me explica. Ignomínia, o que é? Depois você fala. Então, peraí, deixa eu só um minuto. Nossa, esses espíritos aqui, dá até arrepio, não? Dá medo. Não é? Você vê que perversidade, uma maldade, sem causa, assim, só por satisfação, né? Isso, e aí, como a gente viu ali no começo, justamente esses tipos de espíritos que as pessoas, né, os médiuns recebiam as comunicações, né, e eram tidos como deuses do mal, né? Então eram apenas espíritos maldosos, realmente, né? Porque olha que interessante essa última classificação aqui, né? Que é a 10ª classe, né? Por quê? Ele fala assim que são inclinados ao mal, né? São inclinados, tá? Tudo bem. Mas ele complementa dizendo e fazem dele objeto de suas preocupações. Quer dizer, além dele ter essa inclinação para o mal, tudo que ele faz, que ele pensa, que ele desenvolve é para o mal, né? É realmente um espírito que está ali distante do bem, do conhecimento, né? E dentro da sua ignorância, ele se coloca na posição de mal e tudo que ele pensa, que ele produz, com que ele trabalha, é para produzir maldade, tá? Por isso que imagina um espírito assim, né? Alguém que recebe a comunicação ou presencia ali um espírito assim, acha que ele realmente é um deus do mal. Tamanho é a maldade dele, né? Para a gente ter um entendimento, né? Vamos supor, nós aqui agora recebemos a comunicação de um espírito de luz elevado, né? Com tanto conhecimento, falando de Jesus, de Deus, de trabalho, de cooperação, só coisas boas, né? Se a gente não tem o entendimento de que é Deus, a gente logo imagina que esse espírito seja Deus. Tamanha a elevação e a bondade com que ele se apresenta para nós. Imagine o contrário, a gente receber a comunicação, a presença de um espírito que é mau, muito mais mal do que nós, pensa e faz maldades que a gente nem nunca pensou, nunca viu na vida. A gente tem por essa figura como se fosse um deus da maldade. É isso que ele estava falando lá embaixo para a gente, tá? Então vamos lá. Ó. Como espíritos, dão conselhos desleais, fomentam a discórdia, né? A desconfiança, e eles se mascaram de todas as formas para melhor enganar. Outra coisa importante desses espíritos, né, que muitas vezes eles se tornam obsessores pela sua inferioridade. Eles se ligam a homens de caráter bastante fraco, né, para cederem às suas sugestões. Então, quando um espírito obsessor consegue fazer a sua maldade através de um encarnado, é porque esse encarnado também tem ali a sua essência, né, tão inferior quanto esse espírito, porque cede a esses pensamentos. Ele não consegue ter esses pensamentos e se negar a fazer aquela ação, né? Lembra do orai e vigiai? É justamente isso. Ele recebe ali aquelas intuições, aqueles pensamentos, aquelas induções e dá vazão a elas.
Por quê? Por falha de caráter mesmo, né? Por falta de evolução moral e tudo mais, tá? Então, esses espíritos se ligam a homens de caráter bastante fraco que podem ali ceder às suas sugestões a fim de prejudicá-los. E aí esses espíritos, né, satisfeitos em poderem retardar o seu progresso e fazê-lo sucumbir nas provas por que passam. É de novo ali a questão da inveja, né, do espírito que não quer ver o outro progredir, né, que quer ver o outro no mesmo buraco que ele. Tem tudo isso também. Então, podem ser reconhecidos em suas manifestações pela sua linguagem, tá? A trivialidade e a grosseria das expressões, né? São espíritos que chegam falando palavras de baixo calão, batendo na mesa, xingando às vezes o doutrinador ou alguém que está ali na sustentação no trabalho, né? Os espíritos como nos homens, e é sempre um indício de inferioridade moral, se não intelectual também. Suas comunicações revelam a baixeza de suas inclinações e tentam enganar falando de maneira sensata. Não podem sustentar por muito tempo seu papel e acabam sempre por revelar a sua origem. Então, são espíritos que vêm, começam a falar manso, né? Vocês pensam assim, nossa, mas não é um pensamento elevado, mas é razoável a reflexão dele, o entendimento, vocês começam até a acreditar, né? Só que à medida que vão fazendo perguntas e vão aprofundando o assunto, chega uma hora que ele se cansa e ele mostra quem ele é realmente. Começam a fazer perguntas, aí ele começa ali a cair na mentira, né, a ser pego em contradições, e aí ele acaba se entregando, acaba mostrando quem ele é realmente, tá? Certos povos fizeram desses espíritos divindades malfazejas, né? Outros designaram sob o nome de demônios, gênios maus e espíritos do mal. Daí que nasce, então, nas culturas antigas e tudo mais, essa de demônio, que demônio apareceu, né, que o demônio deu comunicação, tudo mais, e se mostrou ali com um teor de maldade assim fora do comum, fora da média, né, fora do que é conhecido. E aí era tido por esses povos, por essas pessoas como demônios ou até mesmo deuses malfazejos, tá? Quando estão encarnados, então, esses espíritos, né, os seres que eles animam são inclinados a todos os vícios que engendram as paixões, né, as paixões vis, né, e degradantes. Então, a gente vê realmente que um espírito mau, quando ele encarna, a gente percebe logo a inferioridade do espírito, né? Porque ele é dado a todos os tipos de vício, né? É aquele espírito, então, que ele bebe demais, que ele usa todos os tipos de droga, é um espírito agressivo, violento, ele bate em criança, bate em mulher, ele bate em idoso, ele comete todos os tipos de maldade, ele rouba, ele furta. É um espírito realmente problemático no sentido da evolução. A gente percebe que ele é inclinado ao mal e que ele realmente dá vazão às maldades e se compraz, né? Ele fica feliz, satisfeito ao praticar essas maldades, né? São espíritos que depois são, mesmo quando estão ali encarnados, né, e são presos e tudo mais, eles simplesmente não se arrependem. Não, não acho não, eu faria de novo. Eu gosto de roubar mesmo, minha vida é roubar porque eu prefiro, não gosto de trabalhar, não gosto de pegar enxada. Então, são espíritos que a gente percebe mesmo que eles tá mesmo, é um espírito inferior no sentido da evolução moral e intelectual, né? Eles fazem o mal pelo prazer de fazê-lo, e muito frequentemente sem motivos, escolhendo suas vítimas por ódio que têm ao bem, quase sempre entre pessoas honestas, né? Então, na verdade, o que ele odeia é o que é oposto a ele. Então, tudo que ele é, se ele vê uma pessoa, ele fala, mas você quer ser bonzinho demais, está achando que é bonzinho, está achando que é santinho e tudo mais. A raiva dele é da pessoa ser diferente dele. Por isso que Deus permite que esses espíritos encarnem em sociedades, né, em povos mais adiantados, para que haja realmente esse conflito, esse choque de realidades que a gente fala, né? Porque você imagina um espírito desse, né, encarnando sempre em mundos primitivos, onde todos pensam como ele, quando que ele vai sentir a necessidade de mudar?
Então, quando esse espírito, bem assim atrasado, ainda na escala evolutiva, num ponto inferior, encarna num país, numa sociedade, no meio de um povo um pouco mais adiantado, ele começa a ter um choque de realidade diferente. Fala, nossa, mas eu pensei que tudo era maldade, que a gente tinha que ser esperto, que a gente tinha que roubar para ter as coisas, né? Que a gente tinha que eliminar quem atrapalhasse o nosso caminho. Então ele ingressa no lugar onde as pessoas já não pensam assim, onde existem muitas outras pessoas que pensam diferente, que são honestas, que acham que tem que trabalhar, que você tem que respeitar os mandamentos, né? Então ele fica ali em contato com uma outra realidade, para que ele possa refletir, ter um padrão comparativo, né? Para que ele tenha ali um banco de dados, novas informações para que ele possa refletir, entende? Então, são flagelos para a humanidade, qualquer que seja a categoria social que pertencem, né? E o verniz da civilização não os livra, né, da desonra, da infâmia, né, como ele coloca aí, do opróbrio, né, ou ignomínia, né, que é a mesma coisa que desonra, né, e infâmia. Então, a grande questão que a gente vê, mesmo no nosso planeta aqui de provas e expiações, a gente recebe muitos espíritos assim e chocam a sociedade, né? Chocam de determinada forma que faz com que a sociedade queira criar novas leis, né, para punir exemplarmente esses casos, né? Queiram realmente, de uma certa forma, coibir que esses espíritos, né, que pessoas assim estejam livremente pela sociedade. Então, e para esse ser que vai encontrar uma punição, que vai encontrar uma sociedade que vai bater o pé e dizer, oh, não é assim que se deve fazer, é uma experiência que ele vai utilizar no futuro para suas reflexões. Quando ele desencarnar, ele vai poder ver o sofrimento que ele causou para as pessoas, né? Que esse modo de agir, às vezes, por exemplo, ele vai agir mal para uma pessoa que ele amou aqui na Terra, por exemplo, né? A sua maldade, a sua ignorância faz com que ele trate todas as pessoas da mesma forma, mesmo as pessoas que ele ama, ele acaba agredindo, né? Uma coisa meio complicada, né? Mas é próprio do ser que ainda não evoluiu. Então, quando ele desencarna, ele vai ver, de repente, a esposa que ele amou, realmente que ele queria cuidar e tudo mais, ele vai ver toda a maldade que ele fez para ela, né? Então, isso vai ser para ele uma forma de refletir sobre os seus atos, sobre as suas condutas e querer mudar. Se ele só viu maldade, só agiu com maldade para ele, quando ele desencarna, não tem nada de diferente. Ele vai querer reencarnar e continuar sendo quem ele é. Por isso que é importante mesmo esses espíritos encarnarem numa sociedade um pouco mais evoluída. E para uma sociedade mais evoluída receber um espírito assim, é praticar todos aqueles ensinamentos do mestre com relação à indulgência, caridade, e mais ainda ter a certeza de querer ser bom, de querer ser do bem, para não sofrer dessa forma e não gerar sofrimento para ninguém, né? Então, então é importante a gente ter esse entendimento dessa classe, tá? Mas a gente vê espíritos assim mesmo, tá? Inclinados ao mal mesmo, e felizes por estar no mal, né? A gente vê no jornal, a gente vê na televisão, né? Mesmo os irmãos nossos encarnados ainda agindo assim. Pode falar, Margarida. Eu fico pensando, Uhum. a gente sofre assim, quase que assédio desses espíritos impuros, né? Eles querem a todo tempo influenciar na vida da gente para o mal. E aí que eu vejo a necessidade de orar e vigiar. Uhum. Sobre nós mesmos e a oração para nos fortalecer. Eu penso assim. Exatamente. Uma coisa muito importante do orar e vigiar é justamente isso, vigiar e orar, por quê? Quando você vigia e você percebe que está ali com maus pensamentos, né, com más intenções, você já percebe que provavelmente, com quase toda certeza, não é seu. E aí você já recorre à oração. E a oração, gente, não tem como. É realmente uma coisa assim automática. A gente começa a orar e os maus espíritos se afastam no mesmo momento. É só a gente se fechar em oração de verdade. Não adianta chegar e repetir o Pai Nosso na velocidade de 5 segundos, né? Ou uma oração ali repetida, não é isso.
É realmente você elevar o seu pensamento mesmo, pensar em Jesus, fazer uma prece, pedir por esse irmãozinho sofredor que está aí do seu lado te intuindo, sabe? Pedir a proteção do seu mentor para que ele se faça presente, que os bons espíritos acompanhem esse nosso irmão. Então, olha a importância do orar mesmo, né? Ah, orar e vigiar. Às vezes as pessoas não entendem, né? Até porque a parábola, né? A história de Jesus mesmo, dos apóstolos dormindo ali enquanto deveriam estar vigiando e tudo mais, eles pensam que é só isso, é a questão física. E, na verdade, Jesus estava falando justamente do pensamento e dessas influências espirituais que influenciam no nosso pensamento. Então, vigiar é para conhecer quem nós somos, aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, quais são as nossas motivações, né? Porque, às vezes, é como ele falou aqui, ele procura um espírito, um caráter falho e fraco, né? Para poder ali conseguir intuí-lo. Ele tenta se aproximar da gente em algum momento que a gente baixa a nossa guarda, né? Que a gente fica bravo, que a gente lembra de alguma mágoa, alguma coisa, ele se aproxima por querer que a gente seja infeliz e ficam ali fomentando discórdias e outros pensamentos e tal para conseguir aquilo que eles querem. Então, às vezes, assim, é numa discussão, sabe, gente? Isso é muito importante. Entre casal, entre mãe e filho. Às vezes, você baixa o seu padrão, né, vibracional. E aí você dá ali a abertura para esses espíritos se aproximarem. E às vezes você começa uma discussão sem pé nem cabeça, sem necessidade. Você começa ali a brigar, começa a espizinhar, a lembrar de coisas do passado, como se quisesse ali uma briga. E por que que você quer isso? Você não gosta de briga, você não gosta de ficar de discussão. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu não gosto de briga, não gosto de discussão, não sei por que que muitas vezes são espíritos que estão ali induzindo pelo pensamento porque querem a discussão, querem a briga, querem que cheguem às vias de fato, eles se comprazem em ver o circo ali pegar fogo e se sentirem responsáveis, né? Como se fossem ali, como se fôssemos, né, marionetes e eles ali tivessem ali comandando a gente, eles se sentem assim como se fossem poderosos. Então, o vigiar é justamente para conhecer quem nós somos, os nossos pensamentos, né? E aí, quando a gente perceber essas influências, a gente recorrer à oração, né? Como bem falou a Margarida, para que a gente afaste esses irmãozinhos e que a gente possa ficar livre dessas influências, tá? E Então, às vezes, Diego, do nada, né? A gente se sente angustiado. Eu falei assim, meu Deus, por que que eu tô assim, né? isso, Aí é que você percebe que tem alguma coisa errada, porque tá tudo bem, de repente você sente aquela dor, aquela angústia, um aquela mal-estar, uma dor de mal-estar, aquela cabeça, vontade de chorar, aquela coisa. Eu falei, isso. mas que é isso? Né? E aí você Então, não sabe, nossa, mas por que eu não estava assim, né? Do eu não nada. estava assim, né? Esses dias eu estava sentindo assim, eu falei, mas por que eu estou assim? Aí eu lembrei que ela falou orar e vigiar. Aí comecei É, a fazer a oração, né? Percebendo que tinha alguma coisa próximo que queria, alguma coisa que eu não estava conseguindo entender, sabe? Tanta angústia, sabe? quando você começa, por exemplo, os trabalhos mediúnicos, né? Você começa ali a trabalhar na mesa, você começa a ter esses problemas, né? Essas dificuldades, vamos dizer assim, no dia do trabalho. Então, às vezes você está no trabalho lá, você começa a sentir um mal-estar, às vezes você sente até uma questão física, assim, por exemplo, uma dor no peito, uma dor no braço, uma dor de cabeça. E o mais curioso, que é o que mostra realmente a certeza de que estávamos ali recebendo essas dores, esses sentimentos de um espírito, é que quando o trabalho acaba, tudo isso some também. Todas as dores, né, todo o mal-estar some também, como se você tivesse tomado um remédio. Então, é realmente isso. Os espíritos se aproximam e trazem com ele a sua psicosfera, né? Que são aqueles pensamentos íntimos que estão ali no âmago do ser e que formam ali uma espécie de casca, né? Uma camada por fora do perispírito. E essa camada, ela é sentida por todos nós, né? A gente sente, querendo ou não. Então, esse espírito se aproxima com essas dores, com essas dificuldades, e a gente sente. Aproxima-se com essa angústia, com essa vontade de chorar, com um sentimento depressivo, a gente sente. E a gente acha que é nosso, às vezes, né? A gente até busca tratamento e tal, né? Porque acha que somos bipolares, né? Não, porque eu tô normal, feliz, daqui a pouco me dá uma tristeza, me dá um negócio.
e muitas das vezes nem é seu mesmo. Verdade. Bom, vamos ler o 103 ainda, né? Que são os espíritos levianos, tá? Quer que eu leia agora? Pode ler, Lavinha. Lavinha. Pode sim. Tá. Por favor. Espíritos levianos são ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Envolvem-se em tudo, respondem a tudo, sem se preocuparem com a verdade. Comprazem-se em causar pequenos desgostos e pequenas alegrias, atormentando e induzindo maliciosamente ao erro por meio de mistificações e travessuras. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente designados sob o nome de gnomos, doentes, diabretes, trásgos. Então, estão sob a dependência dos espíritos superiores, que frequentemente os empregam, como fazemos com os nossos servidores. Nas suas culturas, nas suas comunicações com os homens, a sua linguagem é algumas vezes espiritual e engraçada, mas quase sempre sem conteúdo. Compreende os defeitos e o ridículo humano, experimentando-os em tiradas mordazes e satíricas. Se usam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Então, você vê aí, é questão de ignorância mesmo, né? São espíritos ali que gostam de brincar, gostam, né, de certa forma, ali, ter um controle sobre uma situação que eles estão criando, né? Como, por exemplo, um ator, né, que chega ali de improviso e quer envolver as pessoas numa fantasia, numa história que ele criou. Então, muitas dessas histórias, né, de gnomos, duendes, diabretes, né? Lembra um pouco o Saci Pererê. Que não deixa de ser também, não, porque o Saci Pererê, que vive no bambuzal, só tem uma perna, mas todo mundo tem medo dele. Agora, como é que alguém pode ter medo de alguém que só tem uma perna que não pode correr atrás de você? Mas é a história que foi criada, né, a construção, né, aquela questão do curupira, da mula sem cabeça, né? Tudo isso vem de espíritos assim, que criam essas histórias, né? E passam ali, as pessoas começam a contar essas histórias e viram contos mesmo para as crianças e tudo mais, né? E ele fala aqui, por exemplo, dos trasgos, né? Que é a aparição fantástica, né? De um duende, alguma coisa do tipo, né? Então, são espíritos que são, assim, zombeteiros, são aqueles que gostam de brincar, que gostam de ver as pessoas apavoradas, com medo, né? Dão risada quando vê a gente apavorado com a história, né? É como os escoteiros, né? Que chegam ali na roda de fogueira e contam a história e gostam de ver ali todo mundo apavorado, com medo do que eles estão contando. É a mesma coisa, né? Por isso que a gente fala que, na verdade, os espíritos, eles iniciam muito mais ignorantes. É verdade, Deus criou ignorantes mesmo, né? Simples e ignorantes. E você vê que como eles vão crescendo, como uma criança mesmo, né? Vão ali com travessuras e tudo mais, né? E espíritos levianos são mais nesse sentido. E tem os espíritos levianos que ele conta aqui também, que são aqueles que se envolvem em qualquer tipo de conversa, em tudo querem, né, dar um palpite, querem falar alguma coisa, sem se preocupar se é verdade ou não. Ah, eu ouvi em tal lugar, alguém me disse, não sei o que lá, só pelo prazer de se mostrar ali que tem algum conhecimento, assim, ou mesmo para ter algum destaque ali na conversa, ou ali entre as pessoas, né? Então, tanto nas comunicações a gente pode receber espíritos levianos dessa forma, né, que vão contar essas coisas, né, essas histórias fantásticas, né, de seres pequeninos que moram na floresta, né, e que, enfim, que tem Baixo da poderes, terra. que tem poderes mágicos e tudo mais, né? Nas suas comunicações com os homens, a sua linguagem algumas vezes é espiritual, né? E é engraçada, mas quase sempre sem conteúdo. Compreendem os defeitos e o ridículo humanos, né? Então, o ridículo e os defeitos do ser humano, exprimindo-os exprimindo-os em tiradas mordazes e satíricas, né? Se usam nomes supostos, é mais por malícia
do que por maldade. Então, a gente observa realmente que nessas comunicações não está ali a vontade de ser maus, né? Mas sim mesmo, como a palavra mesmo diz, levianos, né? Sem mesmo uma responsabilidade, né? Com a verdade, né? Com a seriedade mesmo. Espíritos levianos, tá? Bom, vamos encerrar por aqui então, né? Vamos marcar aqui que a gente parou no item 104, que seria então a oitava classe, a classe dos espíritos pseudo-sábios, né? Os falsos sábios, né? Aqueles que, na verdade, se mostram como sábios, mas, na verdade, não são sábios, só apenas querem se mostrar como sábios, né? Para ter destaque, para ser levado em consideração e tudo mais, tudo fruto do orgulho, né? Um pseudo-sábio nada mais é que uma pessoa orgulhosa, uma pessoa que não reconhece a sua ignorância, seu desconhecimento, em tudo quer dar um palpite também, mas sempre se mostrando como grande conhecedor, grande sábio, e na verdade sabe muito pouco, né? Todos nós, né? Bom, vou marcar aqui direitinho, a gente não esquecer. Depois eu vou até pôr no grupo, né? Que a gente está na 104, para a semana que vem a gente retomar daqui. Bom, é bom, né? Isso aqui, porque a gente lê, fica curioso, né? De saber essas classes, né? e aí a gente entende, por exemplo, de onde que vieram, né? Esses contos, essas coisas, essas histórias, por que que existiam, de onde que veio, né? Lógico que podem ser também, algumas das histórias são reflexos dessas outras histórias trazidas por esses espíritos, né? As pessoas ouvem essa história fantástica e criam outras histórias fantásticas baseadas nessa, mas é próprio do espírito, mesmo encarnado, né? Se for assim um espírito atrasado moralmente, que seja um espírito leviano, falar dessa forma, né? E também uma outra característica é que a pessoa enxerga o mundo também através dessa ótica, né? Tudo ele vê um maravilhoso, tudo ele vê um fantástico, né? Uma superstição, tudo para ele está ligado a alguma coisa, né? A gente vê muito nessas pessoas mais do anterior, antigamente, né? Não eram todas, por isso que a gente vê. Você vê, não é uma característica do povo antigo do anterior, do interior, desculpa. Mas sim de alguns espíritos que viviam lá e que eram assim, supersticiosos em tudo, né? Tudo via uma coisa assim a mais, né? Meus avós faziam a gente dormir com o maior medo contando essas histórias de mula sem cabeça. Ai, Deus me livre. Me lembro até hoje. E a gente e você vê, a gente conhece essas histórias, acha até engraçado lembrando da época, mas são histórias que a gente já não sente mais vontade em perpetuar, em contar para as crianças e falar, né? Já percebeu? Verdade. A gente já não sente mais vontade de falar de bicho-papão, de falar de monstro no armário, de homem do saco. A gente já não tem mais essa mentalidade. Interessante, viu? Hoje em dia, a literatura para criança está toda voltada. Tem esses personagens, mas é tudo. É o bicho-papão bonzinho, o lobo que não é mal, não é mais mal. Isso. Eles transformaram, mas. E por quê? Não é interessante? É a evolução. 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 Eu vejo porque a minha neta. Ela recebe os livrinhos do mês, todo mês, que o avô que manda para ela, né? Uma assinatura que ele fez. E essas são as histórias muito engraçadas. Fala do bicho-papão, que na verdade ele não é nada, não é mal. O lobo não é mal também. Vários personagens. Porque, gente, é uma coisa assim mesmo. Até imagina a Chapeuzinho Vermelho que fugiu no bosque, o lobo comeu, matou a vovozinha, né? Fez nossa, aquela coisa toda com uma criança. Gente, como é que não? Eu fico imaginando, para você ver que até hoje eu lembro nitidamente as histórias. Eu dormia com aquilo, menino. Estava imaginando, como assim, a menina como tá dentro da barriga do lobo? Assim, eu sei que qualquer hora na minha frente.
sabe? Não é? João e Maria, lembra? João e Maria. Nossa Senhora! Gente, eu falo, caramba, como contava isso para criança, né? Mesmo quando Virava eu biscoitinho. mesmo quando eu conto Terrível. quando eu conto a história, eu mudo, eu modifico Muda, né? toda o As conteúdo. músicas, né? Você vê as músicas, né? Tinha aquela do gato, né? Atirei o pau no gato. Hoje já Não é muda, já não mais. se canta mais daquela forma. Então, É, você vê como é realmente uma evolução do espírito? As pessoas já não aceitam mais, já não querem mais esse tipo de história. E por quê? É a evolução do espírito, né? Já não é mais um espírito leviano, já não é mais dado a esse tipo de leviandade, esse tipo de, né? Não querem mais perpetuar esse tipo de história, né? É bem legal mesmo a gente observar que há realmente uma evolução mesmo, né, acontecendo, né? eu achei super interessante também. Liguei a isso também. Fiz Quem quer essa fazer? ligação. Desculpa. Quem quer fazer a prece de encerramento hoje? Quem? Quem? Todo mundo quer fazer? Nossa, vou ter que tirar Todo 2 ou mundo. 1 aqui. Quer fazer, Conceição? Faço, não tem problema. Então tá bom. Então vamos lá, vamos fechar os olhos então. Vamos fechar nossos olhos. Pensamento elevado em Jesus. Nossos mentores espirituais aqui presentes, mentores que estudam, estiveram presentes, estão conosco, nos elevando, nos intuindo, para que tudo aconteça da melhor maneira possível. E vamos pedindo a eles que nos levem até Jesus, a nossa prece que eles nos deixou, e para toda a humanidade neste momento que tanto precisa. Pai nosso que estás nos céus, santificado santificado seja seja o o vosso vosso nome. nome. Venha Venha a nós nós o o vosso vosso reino. Seja Seja feita a feita a vossa vossa vontade, vontade, assim na terra como no como no céu. céu. O pão nosso O de nosso cada de dia cada nos dia dai dai hoje. hoje. Perdoai as Perdoai nossas nossas ofensas, dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas leva-nos de todo mal. que assim seja. assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Até amanhã, pessoal. Até amanhã, gente. Obrigada. Amanhã tem Amanhã. o Evangelho segundo o Espiritismo. Sim. A Margarida, Amanhã. você não está no grupo lá, né, do Evangelho segundo o Espiritismo? Não. Tá. Agora, eu não sei se você puder mandar para mim o link. Ah, então tá bom. Vou sim, eu vou adicionar você, tá bom? Aí amanhã a gente faz do Evangelho segundo o Espiritismo. Amanhã talvez eu não faça, porque eu vou na casa da minha irmã e lá não tem na internet. Tá bom. Eu Mas vou aí é da dormir mesma lá. forma também, tá? A gente mantém, a gente grava Grava. e Depois aí eu vejo depois você a assiste. gravação. Tá Legal. bom? Então é Obrigada, isso. meus Boa amores. noite. Até amanhã. Eu que agradeço Boa aí. Até noite. amanhã, gente. Fiquem com Deus Até aí. amanhã. Amém. Tchau, Tá tchau. bom. Vocês também. Tchau, tchau. Tchau.